Ai, ai, é aquele negócio, né? Hoje é um péssimo dia pra me odiar. Então, enfim, aproveitem esse vídeo, curtam ele aí. Juan, toca daí, por favor. Oxi, sai daí, menino. Só porque tu estás aí num Camaro conversível na Filadélfia, eu tô aqui em casa. Sai daí, Zé Ruela. Pelo menos tô aqui, ó. Barba feita, cabelo penteadinho, cortadinho. Tá ligado não, é? Muito melhor aqui, quarentena, em casa, sem poder sair. Oxi, muito melhor. Fala aí, seus Dominique Toretto e suas Mia Khalifa não, suas Mia Toretto. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre a minha road trip pelos Estados Unidos, onde eu passei por estados como Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Nova York, Pensilvânia e por aí vai. Nesse vídeo eu vou trazer 10 dicas que com certeza serão essenciais para você que está querendo fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos ou até mesmo alugar um carro por lá para ficar dentro da cidade mesmo. Então, roda a vinheta! Para construir esse vídeo, eu peguei algumas perguntas que vocês me mandaram nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela. A primeira dica / pergunta: precisa de permissão internacional para dirigir? É possível que você nem saiba do que eu estou falando. A permissão internacional para dirigir, ou PID, é um documento que é fornecido pelo Detran de cada estado. E aí, obviamente, como o nome já diz, você pode usá-la para dirigir em outros países. Eu já tive, mas eu não acho necessário, até porque são poucos condados nos Estados Unidos que exigem esse documento. Respondendo a pergunta de forma direta, não precisa de PID para dirigir nos Estados Unidos. Basta o seu passaporte e a sua CNH brasileira. Dica número 2. Será necessário um cartão de crédito no nome do motorista. Por quê? Esse cartão de crédito ele vai ser cadastrado na agência para eventuais multas, alguma coisa que você quebre no carro e eles só vejam depois. Então esse cartão de crédito vai ser cadastrado na hora que você vai retirar o carro e nessa hora eles vão cadastrar um valor suave no seu cartão que varia de acordo com o carro que você está alugando. Por exemplo, na minha última viagem eu aluguei um Camaro. Eles cobraram como essa garantia um valor de R$ 1.400. Como eu não fiz nada de errado, esse valor foi estornado integralmente quando eu devolvi o carro. Então você já fica atento a isso, que você vai precisar de um cartão de crédito. E tem que ser bandeira internacional. Dica número 3. Qual a melhor empresa para alugar um carro nos Estados Unidos? Eu já tive bastante história com empresas de aluguel de carro por lá. Eu já aluguei pela Avis, pela Hertz, pela Alamo, mas a melhor de todas para mim foi a Enterprise. Foi a que teve menos burocracia, a que as taxas não foram absurdas e que o preço dos carros é um preço ok. Não dá também para dizer que é de graça, até porque o dólar está custando R$14. Dica número 4. Qual carro escolher? Isso vai depender muito do seu perfil de motorista, do que você está procurando, do quanto você tem disponível para gastar com o carro. Eu, por exemplo, na última viagem, aluguei um Camaro conversível. E aí vem... Ai meu Deus, já ficou conversível. Vamos parar com essa lenda, porque carro conversível, Camaro, Mustang, essas coisas, eles só são carros tops aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, são carros comuns. Para passar uma semana com esse Camaro, eu paguei R$ 1.040. Antes de pegar a estrada, eu passei uma semana com o Nissan Versa, que é um carro bem mais popular, e o preço dele para esse período foi de R$ 700, se eu não me engano. Ou seja, você vê que assim, não tem tanta diferença. O Camaro é um carro muito melhor do que o Nissan Versa e foi pouco mais de R$ 300 a mais. E aí, óbvio, se você está querendo economizar, os carros menores e mais simples serão mais baratos. Quanto à questão do câmbio, todos os carros lá são automáticos. Eu já aluguei carro nos Estados Unidos diversas vezes e nunca vi a opção de escolher um carro manual. Se você tem medo, porque assim, minha mãe foi com a gente na última viagem, ela estava morrendo de medo de dirigir porque ela nunca tinha dirigido um carro automático. Se acalme que aqui vai um rápido tutorial para você. São basicamente 4 marchas com que você vai se preocupar. O P é de park, e a gente vai aportuguesar, então vira P de parar, que é quando você estaciona o carro, que vai desligar. O R, óbvio, é o reverse, a marcha ré. O N é o neutro, é como se fosse o fora de marcha. O D é de drive, é quando você está querendo andar, ou seja, é D de dirigir. Outro erro que é muito comum para quem está acostumado com câmbio manual é que a pessoa fica querendo usar o pé esquerdo para dirigir um carro automático. O pé esquerdo acabou-se, ele não é usado para carro automático, porque no carro manual a função do pé esquerdo é passar marcha, é pisar na embreagem. Como não tem embreagem manual no carro automático, muita gente fica querendo usar o pé esquerdo e acaba freando com ele. Ninguém freia com o pé esquerdo, ou então você vai ficar freando dessa forma aí. Que é isso, hein? Que tutorial! Auto Esporte, pelo amor de Deus, olha para esse menino aqui, me nota.
Quinta dica, essa dica é muito importante para quem está querendo economizar. Só alugue carro se for necessário. Se você for para cidades grandes que têm um bom transporte público, como Nova York, Chicago, Las Vegas, Washington DC, não alugue um carro, use o transporte público. Se você alugar um carro, você só vai ter despesas extras e dor de cabeça, porque nessas cidades maiores, onde o transporte público é bom, é ruim até para estacionar. Próxima questão do vídeo. Como funcionam os postos de gasolina? Isso era um medo que eu tinha antes da minha primeira viagem para lá, porque eu achava que eu não ia ser capaz de acertar isso. É basicamente como você já sabe, como você vê nos filmes, não existem frentistas lá. Você é o seu próprio frentista. É simples, você estaciona o carro na bomba onde vai colocar a gasolina, vai na loja de conveniência, no caixa você chega para a moça e fala: eu quero botar $40 na bomba 5. Você volta, seleciona o tipo de combustível que você quer, tira a mangueira e abastece. Pode ficar tranquilo que se você colocou mais dinheiro do que cabia no seu carro, eles vão dar troco. Falando sobre o preço, gasolina é algo muito barato nos Estados Unidos. Invejo muito isso neles. Para começar, eles não vendem por litro como é aqui no Brasil. Eles vendem por galão. Um galão tem quase 4 litros. O preço do galão, quando eu fui pela última vez, que foi em outubro de 2019, estava aproximadamente $2,30. Agora, conversando com alguns amigos meus que moram lá, já fiquei sabendo que diminuiu bastante, está em volta de $1,70. Sétima dica e uma das mais importantes: devolva o carro com o tanque cheio. Eu acabei de falar o preço do galão de gasolina, né? Que está em volta de R$1,70. Nas agências, você tem a opção de devolver o carro com o tanque vazio ou incompleto. Só que aí eles vão ter que completar a gasolina lá. E eles cobram por isso. Só que aí o valor não é o valor que está nos postos de gasolina. É aproximadamente 5 vezes mais. Não estou exagerando. Na segunda vez que eu aluguei, eu não devolvi o carro com o tanque cheio, porque eu não li o contrato. Eu nunca li o contrato. Ninguém lê, pelo amor de Deus. E aí o carro estava quase na reserva, que eu falei: não, vou usar aqui. Foi eu que botei essa gasolina, eu vou usar então. Devolvi o carro quase piscando a reserva. E aí, se não me falha a memória, eles cobravam $9 por galão. Um absurdo a diferença. Então, faça esse favor a si mesmo. Devolva o carro com o tanque cheio. Oitava dica, como funcionam os pedágios. Então, os Estados Unidos, todo mundo já deve saber, tem muito pedágio. São mais de 8.000 quilômetros de estrada pedagiada por lá. E aí assim, cada pedágio meio que funciona de uma forma diferente. Tem alguns que vão ter aquelas cabines com atendentes para que você pague na entrada, tem outros que o pagamento é numa máquina. Enfim, são muitos tipos diferentes de pedágio. O valor também varia. Tem pedágio que você vai pagar de acordo com a distância que você andou nessa estrada. Alguns estados têm sistemas eletrônicos de pagamento que são os programas como o Easy Pass e o Sun Pass. Eu nunca fiz isso. Acho que é um gasto que você pode evitar, porque, por exemplo, nessa minha última road trip, eu rodei mais de 3.000 quilômetros e gastei cerca de $60 com pedágio. Então, na minha opinião, esses sistemas eletrônicos não valem a pena. Nona dica, preste atenção e respeite a sinalização. Ela parece meio óbvia, né? Só que essa questão do respeite a sinalização não é que nem a gente está acostumado aqui no Brasil. Uma placa de pare é pare. Você tem que parar totalmente o carro. Não é diminuir, dar aquela olhadinha pro lado, ver que não vem carro e vai-se embora, não. Você tem que parar o carro totalmente. Se alguém flagrar você desrespeitando uma placa dessa, você vai levar multa. Mesma coisa também se você vir um ônibus escolar com a placa pare. Aquele ônibusinho amarelo, cheio de crianças sofrendo bullying, pronto, é aquele mesmo. Quando ele para as crianças descerem, ele automaticamente bota para fora as placas do lado, pare, e você tem que respeitar, senão você pode até ser preso. Outra coisa que requer muito sua atenção são as sinalizações no chão. As setinhas de para onde entrar, para onde ir, porque lá é muito comum ter pistas largas, principalmente na Flórida, em Orlando, que é uma cidade que foi claramente projetada para quem tem carro. E aí, tipo assim, se você tá na faixa mais à esquerda e tem uma seta indicando que você só pode entrar à esquerda, você só pode entrar à esquerda. Você não pode fazer o rock and roll, eita caramba, errei o caminho, vou pegar a direita aqui. Se você errou, você entra à esquerda, segue o que tá mandando lá no chão, e aí você faz o retorno e aí depois pega o caminho correto. Uma coisa que tem nos Estados Unidos e não tem aqui no Brasil é a direita livre. Muitas vezes você vai ver uma placa indicando que a direita é livre, ou seja, mesmo com um sinal vermelho para você, se você está na faixa mais à direita e quer pegar a direita, você pode ir. Mas aí fica atento às placas, tá? Porque quando não for permitido, vai ter lá avisando que não pode. Vamos para a 10ª dica do vídeo, que é a polícia. Sim, você pode ser preso por estar acima da velocidade. Como é que funciona lá? Não é igual aqui, que só quem pode parar você é o Detran e tal. A polícia para você. E os policiais são os responsáveis por fiscalizar o limite de velocidade nas vias. Obviamente, como aqui no Brasil, cada via vai ter seu limite de velocidade, mas vai ser sempre indicado através de placas. Talvez você até esteja aqui vendo esse vídeo por conta da miniatura, onde eu falei que eu quase fui preso. E sim, eu quase fui preso. Eu nunca tinha sido parado ou nada disso. Nessa última viagem,
Pensei, né? Não, vou pegar aqui um Camaro conversível, cabelos ao vento, vou pisar fundo. Correr ou morrer, lembra disso? Aí que mora o problema do jovem brasileiro. É a ganância. Eu tinha acabado de pegar o carro, estava em Orlando ainda, e estava saindo da cidade rumo ao Washington. Quando chegou na autoestrada, tava todo mundo correndo e eu tava lá acompanhando o ritmo, né? Correndo também. Só que de repente chegou uma viatura. Quando chegou na viatura, todo mundo diminuiu. Eu entendi o recado, não, vou diminuir também. Só que lá é feito aqui. A faixa da esquerda é para quem tá mais rápido. E a viatura estava exatamente na faixa da esquerda. E eu tava lá, esperei um tempinho, e a viatura nada de andar direito, tava lá devagar, só que tava todo mundo devagar. Aí o espertão pensou o quê? Vou ultrapassar essa viatura e pronto. Cortei para a direita, pisei e ultrapassei a viatura. Parecia que quando eu tinha acelerado, acendeu a sirene da viatura. Eu pensei, será que é comigo? Não, deve ter sido um chamado, né? Ele deve estar indo prender alguém. Aí eu fui para a faixa do lado e ele foi junto. Aí eu fui para a faixa do lado de novo. E ele lá, enfim, meu Deus do céu. E aí eu entendi que era comigo, aí eu encostei o carro, né? E aí o cara veio falando de uma forma bem sutil. Não tem ironia não, ele foi sutil mesmo, graças a Deus. Por que você tá correndo a 110 milhas por hora se é uma via de 60 milhas por hora? Vê a desculpa que eu usei. Não, porque no meu país não tem isso de limite de velocidade. Ele, Você mora onde? falei no Brasil, ele... Foi a melhor desculpa que eu encontrei. Nervoso, tava quase ligando pra minha mãe. E aí eu perguntei se eu quer ver meu passaporte, minha carteira de habilitação. Ele, Por favor. Aí ele pegou, levou lá na viatura, deve ter conferido se eu não estava sendo procurado, se estava tudo certo. E aí ele voltou, calmo, gente boa que foi, me entregou os documentos e falou... Não corra, por favor. Ele foi muito gente boa, porque ele poderia ter me prendido, eu estava muito acima da velocidade. Alguns amigos meus relataram que conhecem pessoas que foram para a corte nos Estados Unidos porque estavam correndo, que foram presas porque estavam correndo. Ou seja, fica o recado aqui, não corra, tá? Respeite os limites de velocidade. E muita coisa que a gente vê nos filmes é real, que a gente acha estranho, mas para eles é normal. Tem policial que fica escondido com um radar de velocidade nas estradas, pronto para ir atrás de qualquer brasileiro besta que acha que alugando um Camaro conversível pode botar os cabelos ao vento e correr muito. Não pode, tá errado. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, é só chegar nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Não se esquece de se inscrever no canal, que é importante, e também de curtir o vídeo aqui. Dúvidas, críticas e comentários abaixo. Valeu!